Eu estou bem feliz que vocês vieram para a nossa aula, satisfeito de vê-los. E vocês podem perceber que depois de muito tempo eu começo uma aula com uma projeção. E na verdade hoje eu começo com vocês uma nova série bíblica. Tanto na escola dominical, nós vamos falar um pouquinho desse assunto, Cosmovisão e cosmovisão cristã. E para os cultos da noite a gente começa hoje também uma série de mensagens nas cartas aos Coríntios. E eu gostaria, irmãos, de ler um texto bíblico e depois eu quero me tornar claro a respeito do que é esse assunto e qual a relevância dele para a nossa vida, tá joia? Mas vamos abrir nossa Bíblia para uma leitura na carta de Paulo aos Filipenses. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses. Nós vamos ao capítulo 4 e nós vamos ler o versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, através de Paulo. Paulo dá o seguinte conselho à igreja dos Filipenses. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mais uma vez, o mesmo texto diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama, e se há excelência moral, e se pode ser louvado, seja isso o que ocupe o pensamento de cada um. E Paulo diz no versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste na minha vida, isso também praticai, e o Deus da paz será com cada um de vocês. Nós vamos orar, irmãos, e depois quero explicar um pouco mais desse assunto, tá? Querido Deus, o Senhor é digno de glória e louvor, porque o Senhor não deixa teus filhos sem orientação. E nesse momento, Pai, eu peço, ilumina o nosso entendimento, Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, assimilar esse ensino e para que nós sejamos capazes, ó Deus, de ter uma maneira de ver a vida, de encarar a vida em caráter saudável. O Senhor conhece, Deus, os desafios da nossa vida e o Senhor sabe, Pai, que a maneira que rege os pensamentos humanos tem sido totalmente descomprometida com valores morais, com valores absolutos, familiares. E eu sei, Deus, que isso tem atrapalhado de maneira geral a vida de cada um de nós. Mas eu gostaria de pedir, Deus, usa essa aula, usa, Deus, esse conteúdo que nós temos, para que Ele nos encoraje, para que Ele nos ajude, ó Deus, a viver de maneira digna, mas também, Deus, para que nós sejamos formadores de pessoas saudáveis. Eu creio, Deus, que nós precisamos nos enxergar de maneira realista nesse mundo e ver, ó Pai, que nós temos influência sobre pessoas. Aqui existem pais, existem professores, pessoas que trabalham em áreas onde prestam serviço a outras pessoas. E, ó Pai, nos ajude a enxergar a responsabilidade que temos em nossas mãos, que nós podemos ser um agente de transformação que promove mudança boa na vida das pessoas. Não permita, Pai, que nós venhamos a nos eximir da nossa responsabilidade, mas nos ajude a ter uma cosmovisão saudável, para que a gente possa refletir no mundo as virtudes do Senhor. Essa, Deus, é a nossa oração pedindo. Abençoa essa nova série, abençoa, Deus, o que vem pela frente e nos dê graça para que a gente compreenda qual é a Tua visão a respeito dos assuntos dessa vida. Essa, Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu li, irmãos, o texto
de Filipenses, o apóstolo Paulo, quando termina de escrever sua carta, ele tem uma preocupação muito clara de convidar cada cristão a pensar de uma maneira saudável e coerente. Recentemente, até falei aqui na igreja, que eu estava lendo livros que falam muito sobre essa coisa do pensamento, o hábito de pensar. Tanto o André e a Marilu me prestaram um livro, que fala sobre Mais Esperto que o Diabo, fala disso. O livro fala bastante sobre o pensamento, sobre a capacidade de pensar de forma coerente. E nesse momento, irmãos, eu quero assumir que todos nós somos seres pensadores, capazes, habilidosos, mas que nós somos muito vulneráveis a pensamentos ruins de alguma forma. Quando nós falamos sobre pensamento ruim, a gente logo pode ter na nossa mente uma pessoa tendo pensamentos imorais no que diz respeito à impureza sexual. Mas pensamento ruim não é só isso. De maneira geral, nós somos dominados por pensamentos de imoralidade, de ansiedade, de amargura, de ódio, de ganância, de egoísmo, de narcisismo. De maneira geral, muitos são os pensamentos que podem dominar a nossa vida e macular o modo como nós vemos as pessoas e o mundo que a gente vive. E Paulo então vai dizer: tenha uma peneira rígida, rigorosa para a sua vida. Aquilo que tem valor moral, aquilo que tem excelência, aquilo que não traz vergonha, que isso seja o que ocupe o nosso pensamento. E durante esse ciclo, eu quero desenvolver com vocês esse assunto, cosmovisão e cosmovisão cristã. É mais do que pensamento. E com toda certeza, irmãos, quando nós falamos sobre esse assunto, eu entendo que ele tem tudo a ver com a nossa vida. Talvez você não saiba, mas você tem uma cosmovisão. Por mais que você nunca tenha ouvido essa palavra, talvez nunca tenha dito para alguém: minha cosmovisão é essa. Mesmo sem dizer isso, você tem uma cosmovisão. E toda pessoa tem uma cosmovisão. Mas é necessário que a gente tenha, como cristãos, uma cosmovisão cristã saudável. Longe de mim, irmãos, querer ser moralista, tá? Eu não quero ser nem moralista, nem crítico. E a gente não promove essas aulas para julgar ninguém, nem mesmo para criticar o posicionamento de ninguém. Não é interesse meu jamais criticar, seja outro cristão, ou pessoa de outra religião, ou pessoa com qualquer valor. Não é minha maneira de encarar a vida, e quem me conhece sabe que não sou desse jeito. Respeito cada um como é. Mas quando nós nos tornamos profetas ou porta-vozes de alguma coisa, e se nós vamos ser leais àquilo que a gente defende, provavelmente nós vamos contrariar a opinião de alguém ou de alguma coisa. Porque a Bíblia, ela certamente não vai apoiar tudo que todos fazem. Então, se em algum momento a gente falar qualquer coisa que pareça ofender outra maneira de ver, eu quero que vocês tenham clareza que tudo tem uma intenção de que seja bíblico e que seja o que Deus fala. Mas essa aula de cosmovisão, então, ela tem essa prerrogativa. Alguém pergunta: pastor, o que é cosmovisão? Bem, vamos começar do princípio, irmãos. Cosmovisão, o que é? De maneira bem simples, eu poderia dizer que cosmovisão é a visão que nós temos do mundo. A minha visão do mundo, em poucas palavras, é o que significa cosmovisão. A gente pensa na palavra visão, a gente pensa na palavra cosmo, que dá a ideia de todo, de mundo, de universo. Então seria basicamente a minha visão do todo, o modo como eu encaro tudo. Mas tem aí algumas explicações interessantes que tornam mais claro o que diz. É o conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. É um sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Esse James Sire, ele fala exatamente isso, que cosmovisão é a maneira como eu enxergo o mundo e como as minhas crenças
influenciam essa maneira de ver o mundo. Outro homem, essa dupla, Phillips e Brown, eles dizem que é a explicação e a interpretação do mundo. Outro homem, Blocher, ele já diz que é um sistema de crenças, valores, princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. Del Tackett, diz que é a estrutura ou base que uma pessoa usa para ver a realidade e dar sentido à vida e ao mundo. Irmãos, quero dizer com isso o seguinte: cosmovisão é a maneira como nós encaramos o mundo que nós vivemos, como nós encaramos o mundo e a minha presença inserida nesse mundo. E não tem apenas a ver com pensamento só, mas tem a ver com crença, tem a ver com valor, tem a ver com ideologias, tem a ver com o modo como eu interpreto o mundo em que vivo. E em uma tradução mais simples, que vem do dicionário Aurélio, ele diz que é a compreensão geral do universo e da posição que o homem ocupa nesse universo, o que determina então a vontade e os atos do homem. Olha como essa definição é interessante. Segundo o dicionário, é a compreensão que cada pessoa tem do universo, minha posição nesse universo, e a maneira como eu vejo o mundo e eu no mundo determina minha vontade e os meus atos nessa criação. Pastor, só para ajudar, a posição de Aurélio está bem de acordo com a quarta. Volta. Sim. Se for lá na quarta, acho que é a terceira. Sistema completo de crenças, comprometimento de uma pessoa. O quarto. E cada um de nós tem a responsabilidade. Exato. E de maneira geral, a gente pensa o seguinte: a maneira como nós encaramos a vida e a maneira como nós nos enxergamos nessa vida, isso é cosmovisão. E eu disse que talvez você nunca usou essa palavra, mas depois de ver esses significados, você certamente pode dizer: eu tenho uma cosmovisão. Você tem uma maneira de pensar. Você tem crenças, valores e conceitos que norteiam a sua visão do mundo. Certamente, você tem uma maneira de interpretar a vida, uma maneira de interpretar os sucessos e fracassos da vida. Provavelmente, você até tem uma tendência e a capacidade de tentar se colocar nesse universo de uma maneira onde você se sinta realizado, parte de alguma coisa. Isso é cosmovisão. E o que me chama a atenção nesse ponto, irmãos, é que cada pessoa, ela pode ter uma cosmovisão própria, uma maneira própria de interpretar a vida e sua posição na vida. O que torna então cada pessoa, assim, uma partícula, um elemento muito diferente do outro. Algumas pessoas interpretam fenômenos da vida de uma maneira, vamos dizer, pacífica e tranquila. Uns lidam com os fracassos da vida de uma maneira tranquila e saudável, outros não. Alguns entendem qual é seu papel no mundo e outros não. Cada pessoa tem uma maneira de ver a vida e sua posição na vida. Mas eu quero mostrar para vocês também que existem alguns elementos na cosmovisão de uma pessoa. Pense comigo. Segundo Mark Blocher, ele diz que toda cosmovisão toma por base alguns conceitos que nós usamos para justificar determinado modo de pensar. A minha cosmovisão, então, ela não é do acaso, ela não é uma maneira de pensar que brota assim, do nada. Existem alguns elementos que ele vai descrever aqui, que são usados para justificar a maneira como eu penso a respeito de determinada coisa. 7 exemplos, Eu menciono aqui cosmologia, que é explicação sobre a origem e a natureza do universo. Uma cosmovisão, normalmente, ela procura dizer a origem e qual é a utilidade do universo. Cosmovisão tem tudo a ver com teologia.
Existe Deus? Não existe Deus? O escritor chega até a dizer que toda cosmovisão, até o ateísmo, ele toma uma posição sobre a existência e a natureza de Deus. Teologia faz parte de uma cosmovisão. Ele também menciona antropologia, a identidade e os valores dos seres humanos. Fala também sobre epistemologia, que é a natureza e a justificativa da verdade ou do conhecimento. A axiologia, identidade e natureza dos valores. Leva em conta também a história, ou seja, padrão e a importância dos eventos. E toda cosmovisão também se preocupa com o destino do homem. O que acontece depois da morte? Esses elementos, eles compõem a cosmovisão humana. Mesmo alguém que não frequenta uma religião, ou que frequenta uma universidade, ou que não se aprofunda nos assuntos, todos, irmãos, todos, têm alguma opinião, ou alguma ideia, ou alguma maneira de encarar o universo. Foi criado por Deus? Foi criado por acaso? Se foi criado por Deus, para que foi criado? Todo mundo então vai logo pensar: e Deus? Será que Deus existe? Se Deus existe, Ele está longe ou perto? Ele se importa comigo ou Ele é um Deus distante, isolado da minha vida? A pessoa logo vai tentar colocar o homem no meio dessa criação então. Vai começar a questionar o que é verdade. Quem decide o que é verdade? Eu decido? A religião decide? Mas se a religião decide o que é verdade, qual delas então pode decidir a verdade? Será que é o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo? Quem decide o que é verdade? É uma definição, irmãos. A pessoa vai pensar sobre isso. Ela logo também vai começar a lidar com valores. Quem decide o que é valor moral? Para mim uma coisa é, para outro não é. Quem define isso? Quem é que pode dizer que determinado hábito é ruim e que determinado hábito é bom? Isso tem a ver com axiologia. É um negócio inevitável. A maneira como nós interpretamos a história e a maneira como nós vemos o fim da vida, isso importa muito na cosmovisão de uma pessoa. Esses são elementos de uma cosmovisão. E nesse momento, irmãos, eu quero assumir que nós compreendemos o que é cosmovisão. Compreensão do universo. A posição que o homem ocupa no universo. E quando eu me vejo como parte disso, isso influencia o modo como eu vou viver e o modo como eu vou pensar as minhas vontades. Alguns elementos da cosmovisão mencionei. Mas eu quero afunilar com vocês para te convencer que esse assunto é de suma importância. Hoje, irmãos, quero introduzir o assunto e quero te mostrar a relevância da cosmovisão, tá certo? Bem, vamos ler um pouquinho aqui, tá? Diz assim: como já foi falado, a cosmovisão interfere diretamente na maneira como o homem interpreta a realidade, influenciando então suas decisões, suas ações, suas emoções e até mesmo as suas relações. Assim, de acordo com a visão de uma pessoa, cada um irá direcionar a sua vida e tomar as suas decisões mais fundamentais, como é possível ver nos exemplos abaixo. Veja isso, irmãos. Cada pessoa vai se encaixar no mundo, de alguma forma, baseado na sua cosmovisão. Veja esses 4 exemplos. Uma criança de 2 anos, para ela é o centro do universo. Tudo gira em torno dela. Ela é o centro das atenções, ela é o centro do cuidado, ela é o centro do afeto, ela é o centro do mundo. Um humanista, um homem que interpreta o mundo sob a ótica do homem, ele acredita que nada existe além do mundo físico. Para um humanista secular, o mundo físico é tudo que existe. Um budista, ele acredita que o homem pode ser liberto do sofrimento
através da autopurificação. Um marxista, vamos dizer um comunista, ele acredita que a chave da vida está nos conflitos econômicos e nas classes sociais. O que quero mostrar? A criança se enxerga a partir de uma cosmovisão, mesmo que, óbvio, como criança ela não tenha isso desenvolvido, mas é o modo como ela se enxerga no mundo. Um humanista, ele enxerga o mundo a partir da sua ótica. O comunista, o budista, cada um se vê de uma determinada forma específica. Talvez você poderia ser mencionado em um exemplo aqui. Você tem sua própria maneira de se ver na criação e nesse mundo. Como esses 4 exemplos nos ensinam, cada pessoa tem a sua própria maneira de se ver, e isso é muito importante. Quero mostrar para você como na prática isso vai influenciar a maneira como nós vemos a vida. Eu quero mostrar, irmãos, nesse fim de introdução, algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos por um grupo chamado Grupo Barna. É um grupo que tem sede na Califórnia e ele é provavelmente o instituto mais importante de pesquisa estatística cristã do mundo. Esse Grupo Barna, ele já está aí fazendo trabalhos há décadas, e uma pesquisa que eles fizeram nos anos 2002 e 2003 nos Estados Unidos trouxe muito assunto interessante. Irmãos, concentra nisso que você vai ver que é muito, mas muito legal, tá certo? Eu vou te mostrar como que a cosmovisão influencia a vida diária de uma pessoa. Bem, observe isso. De acordo com 2 pesquisas feitas nos Estados Unidos em 2002 e 2003, há uma explicação para essa falta de mudança de comportamento entre cristãos. A maioria dos cristãos não tem uma cosmovisão bíblica. O resultado das pesquisas realizadas com mais de 2.000 pessoas em todo o país revela que somente 9% das pessoas que dizem ser nascidas de novo possuem uma cosmovisão bíblica. Quando se trata de jovens e adolescentes cristãos, o número é ainda menor, minúsculos 2%. Olha como que cosmovisão é um assunto importante para o mundo em geral, mas importante para nós que nos autodeclaramos cristãos. Todo mundo já está careca de ver, e não precisa nem ser pastor, teólogo, professor ou ler pesquisa para ver. Os cristãos, eles não expressam na sua vida diária, em sua maioria, um posicionamento que imita Cristo. Eu tenho falado isso em algumas pregações e aulas, e talvez vocês devem estar tentando pensar como eu. Quando você lê uma pesquisa do IBGE, por exemplo, vocês vão observar assim que o Brasil é um país massivamente cristão. Se você somar católicos e evangélicos, é a quase totalidade do país Brasil. Se você quiser ser um pouco mais crítico e falar, não, eu só quero saber dos evangélicos, você vai ver que na teoria são 40% os evangélicos. Supostamente evangélico é aquele que vive pelo Evangelho. E se vive pelo Evangelho, então significa que vive como Cristo, Então logo eu vou pensar assim, se 4 em cada 10 vive o Evangelho, o Brasil tem que estar cada vez melhor, concorda? Os casamentos têm que estar melhor, as famílias deveriam estar melhor. Oi? Mas não, e se eu esse pelo Evangelho? Não, a gente vai ter 80, 90%. E irmãos, aí pense, imagine isso: 9 em cada 10 praticando os ensinos do Evangelho, ou o cristão evangélico normalmente ele é meio exclusivista, A gente pensa só na gente, como se só a gente vivesse o Evangelho, o que na verdade é uma baita vergonha. Mas observe,
o Brasil deveria estar diferente, as famílias deveriam estar diferentes, as relações de emprego deveriam estar diferentes. Irmãos, assimilem isso comigo. Existe na nossa natureza uma tendência de esperar que outros promovam mudança, que na verdade só o Filho de Deus pode promover, segundo o padrão de Deus. Se eu sou cristão, eu acredito que Deus existe, acredito que Jesus é Senhor do universo, acredito que Ele é Salvador do mundo, porque o mundo está perdido, acredito que a Bíblia é o único livro de Deus no universo inteiro, e eu acredito que Deus, Ele deixou para nós, nesse livro, a maneira como viver e a maneira como nos enxergarmos no mundo. Se eu sou cristão, essa então é a maneira como eu vou encarar a vida e a minha vida nesse mundo de Deus. E pare para pensar, irmãos, se eu sou cristão, eu logo então vou ver o mundo a partir de uma ótica cristã, de uma ótica de Deus. Mas pensem comigo, se eu de fato tenho essa visão de Deus e de Jesus e da Bíblia, ela deve influenciar a maneira como eu vivo. Irmãos, isso aqui não tem a ver com moralismo, com radicalismo, com nada disso. Cada pessoa é regida por aquilo que governa os seus pensamentos. E esse é um fato. Alguém que ama Deus, ele deve ser conduzido pela ótica de Deus. E o que me traz frustração hoje é o seguinte: quando a gente observa um hindu, por exemplo, Tiagão falou isso para nós aqui recentemente, depois que ele veio da Índia, os hindus vivem o hinduísmo na prática. Os islâmicos muçulmanos vivem o islamismo na prática. Onde você for, você vai ser capaz de ver, se é uma mulher árabe islâmica, você vai falar, olha, ela é muçulmana. O modo dela de se vestir e se portar identifica como tal. O modo de se portar de um homem islâmico o mostra como tal. Mas aí quando a gente vai nos cristãos, você não é capaz de saber quem é cristão e quem não é de jeito nenhum, mas não sabe. O cristão é igual o camaleão, ele é um elemento assim, totalmente adaptado ao ambiente, você não sabe. Aí a gente vai dizer assim, tudo bem, o cristão ele é diferente porque existem costumes diferentes em cada comunidade cristã. Por exemplo, uns têm um hábito mais rigoroso, outros menos, mas mesmo que eu não fosse capaz de identificar um cristão pela roupa, pelo palavreado, pelo cabelo, eu deveria identificar um cristão pela conduta. Concorda, irmãos? Eu talvez não vou falar assim, ele é cristão. Eu não vou conseguir ver isso de cara, inicialmente, mas eu deveria identificá-lo como tal, convivendo com ele. Os valores, a honestidade, o amor, o serviço, o altruísmo, porque são essas virtudes de Cristo que deveriam estar em todos aqueles que se dizem cristão, já que cristão significa derivado de Cristo, deveria estar então presente. Mas o cenário triste é que os cristãos, irmãos, infelizmente, não têm uma cosmovisão bíblica cristã em imitação de Jesus. Vou te mostrar mais detalhes, você vai ver que o negócio é mais sério. É isso aí. E a gente também, de vez em quando, eu acho que alguns até eu me identifico, mas tem vezes que não se ensina a gente mesmo. A gente acha que é cristão, uma hora você acha que tem uma hora é esconder, entendeu? Sabe o que, Marcelo? Você falou. E nisso, eu observo, irmãos, que algo que o Marcelo está levantando é o seguinte: não é que a gente quer ser radical, sabe? Não é que o cristão ele deveria ser um modelo em série, todo cristão igual, tipo um robozinho, uma coisa que o povo critica muito. É porque no mundo ocidental que a gente vive, tudo é muito relaxado. Se você vai no Oriente, você vai ver que o povo lá do Japão, da Coreia, da China,
é povo disciplinado. Você vai na Índia, que está lá na Ásia, o povo ama a sua religião. Você vai no mundo árabe, eles amam a sua religião. Você vem no Ocidente, o povo do Ocidente ama o dinheiro e ama o sexo. O povo do Ocidente ama essas coisas. O povo do Ocidente não ama na essência o seu Deus e a sua fé. O povo do Ocidente, ele se vende a esse capitalismo que governa o Ocidente. E na prática, irmãos, eu acredito que à medida em que a fé bíblica ela invade uma região, ela deveria invadir a maneira como nós pensamos. Ela deveria invadir a maneira como nós nos portamos um com o outro. E você talvez não vai olhar para o Tiago e dizer: ah, Tiago é cristão, bíblico. Talvez você não vai ser capaz de identificar isso me olhando. Mas você deveria ver em mim um homem bíblico quando você conviver comigo. Pelo modo como falo, pelo modo como amo, pelo modo como sirvo. Só que as pesquisas indicam, olha isso nos Estados Unidos, irmãos. E veja, os Estados Unidos, eles foram constituídos e construídos sobre a fé. Você vai olhar a moeda dos Estados Unidos, você vai olhar a Constituição dos Estados Unidos, você vai ver como os Estados Unidos foram formados, eles foram construídos sobre a Bíblia. E você logo espera então, que mesmo que hoje eles não são como eram no passado, valores cristãos deveriam estar lá. Mas o que o Instituto Barna constatou? Apenas 9% dos que se dizem nova criatura em Cristo têm uma cosmovisão bíblica. E entre os jovens, apenas 2%. Quer entender isso na prática? Vou te mostrar isso na prática. Vou te mostrar. Observe comigo, irmãos, esse gráfico. Talvez você não vai conseguir ler tão direitinho. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá certo? Começando com aprovação de comportamentos, tá bem? A pesquisa fez uma análise de comportamentos, o que tem tudo a ver com cosmovisão. Lembra? Cosmovisão tem a ver com crenças, valores, o modo de ver a vida. E a pesquisa foi feita entre cristãos, e a pesquisa procurou ver como os cristãos avaliam certos comportamentos. Essa coluna fala sobre pessoas sem cosmovisão bíblica. E aqui, pessoas com cosmovisão bíblica. Fez sentido isso, irmãos? A primeira coluna aqui de porcentagem, pessoas sem cosmovisão bíblica e pessoas com cosmovisão bíblica. Aprovação de aborto. As pesquisas mostram que 46% das pessoas que não têm uma cosmovisão bíblica aprovam o aborto, enquanto menos de 1% dos que veem o mundo pela Bíblia aprovam. Olha o impacto. Descrevem pornografia como moralmente aceitável. O mundo que não vive pela Bíblia, 39% acha que pornografia é tudo bem, algo comum. Menos de 0,5% dos cristãos apoiam pornografia. Aprovar coabitações, ou seja, viver juntos sem se casar. 62% daqueles que não veem o mundo pela ótica bíblica aprovam, enquanto 2% dos cristãos aprovam. União homossexual, 31% dos que não têm cosmovisão aprovam, enquanto 2% dos cristãos aprovam. Embriaguez, 36% aprovam, enquanto cristãos, 2%. Aceitam profanações ou palavrões, 37% dos que não têm cosmovisão aprovam, enquanto 3% dos cristãos aprovam. Eles descrevem o adultério como moralmente aceitável. O mundo sem a Bíblia, 44% acha normal um casinho extraconjugal, mas entre cristãos, 4%. Irmãos, vejam como a cosmovisão influencia a aprovação ou não de comportamentos. Observe aqui que pessoas que não têm uma cosmovisão bíblica, como que elas aprovam coisas e
inaceitáveis. Irmãos, aborto, pornografia, desprezo do casamento, homossexualismo, embriaguez, palavrões e adultério. Como um cristão pode aprovar essas coisas? Mas pasme, esse número aqui são cristãos, mas que não têm uma cosmovisão bíblica. Ou seja, muitos cristãos que não veem o mundo pela ótica da Bíblia aprovam essas coisas. Eu te pergunto, seriam eles cristãos de verdade? O assunto piora mais. Vamos lá. O quadro 2 apresenta para nós comportamentos praticados recentemente. Veja só, a pesquisa fez isso também. Comportamentos praticados recentemente. Veja, loteria, aposta, embriaguez, pornografia, discutir assunto espiritual com alguém no último mês, jejuar no último mês e ser infiel ao cônjuge no último mês. A pesquisa procurou dados recentes. Aqui em cima está escrito: propensão das pessoas sem cosmovisão bíblica em relação a pessoas com cosmovisão bíblica. Vou interpretar isso para vocês. Pessoas cristãs que não têm uma cosmovisão bíblica, elas jogaram na loteria 8 vezes mais que os que têm cosmovisão bíblica. Pessoas sem cosmovisão bíblica apostaram 17 vezes mais que os que têm cosmovisão bíblica. Aqueles sem cosmovisão se embriagaram 3 vezes mais do que os que têm cosmovisão. Aqueles que não têm viram pornografia 2 vezes mais que os que têm cosmovisão. Aqueles que não têm cosmovisão bíblica discutiram sobre a fé 2 vezes menos do que aqueles que têm cosmovisão bíblica. Já que ele não vê o mundo pela ótica da Bíblia, para que falar das coisas espirituais? Não importa. Aqueles que não têm cosmovisão bíblica jejuaram 2 vezes menos no último mês em relação aos que têm cosmovisão. E aqueles que não têm cosmovisão bíblica foram infiéis aos seus cônjuges no último mês 15 vezes mais do que os que têm cosmovisão bíblica. Irmãos, a cosmovisão bíblica muda não apenas o modo como a pessoa vê comportamentos, mas também o modo como ela vive e as práticas da vida. Tem mais 2 quadros para te mostrar. Comportamentos praticados agora na última semana. Última semana. Aqui, cristãos com cosmovisão bíblica, cristãos sem cosmovisão bíblica e não cristãos. Estão conseguindo ver isso aqui, não está, irmãos? Veja, prestou serviço voluntário por mais de 1 hora a uma entidade assistencial na última semana. Os que têm cosmovisão bíblica, 49% prestaram. Os que não têm cosmovisão bíblica, 29%. Não cristãos, 22%. Optou por não assistir a um filme ou vídeo por causa do conteúdo inaceitável. Os que têm cosmovisão bíblica, metade evitou. Os sem cosmovisão, 27%. Não cristãos, não faz diferença, 14%. Leu a Bíblia sem ser em culto público, ou igreja, ou sinagoga, 90%, 93% dos que têm cosmovisão bíblica leram. 54% dos que não têm cosmovisão bíblica leram. E 24% dos não cristãos leram a Bíblia. Consegue observar, irmãos? Existe um abismo que vai separando os que têm cosmovisão bíblica dos que não têm. O último quadro mostra convicções dos que têm cosmovisão bíblica, dos que não têm e dos não cristãos. Esse é o último quadro. E eu quero te mostrar como que aqui os dados também são interessantes. Olha a convicção. Cada pessoa tem uma existência eterna, com Deus ou sem Deus. 93% dos bíblicos acreditam que o ser humano tem uma vida eterna, de alguma forma. 75% convicção bíblica? Tem. E 52% dos não cristãos.
A Bíblia, o Alcorão e o livro de Mórmon são livros com ensinamentos morais de igual valor. 85% dos cristãos acreditam nisso. Misericórdia. 30% dos que não têm cosmovisão bíblica acreditam. E 13% dos não cristãos acreditam. A Bíblia condena especificamente a homossexualidade. 93 dos bíblicos acreditam. 92. 47 dos não bíblicos acreditam. E 27 dos não cristãos acreditam. Outros. Não é possível comunicar-se com pessoas depois da morte. 78% dos cristãos bíblicos não acreditam. 43% dos sem cosmovisão bíblica acreditam. E 30% de não cristãos acreditam que pode se comunicar. Um ser humano pode estar sob influência ou forças espirituais, como de demônios. 88% de cristãos bíblicos acreditam. 37% de não bíblicos acreditam. E 17% de não cristãos acreditam. A verdade não pode ser descoberta somente pela lógica, raciocínio ou experiência pessoal. 71% acreditam que o homem precisa de mais do que a lógica. 25% de não bíblicos e 18% de não cristãos. Depois eu vou dar para vocês esses quadros, tá? Vocês vão poder analisar isso em casa. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, e é uma constatação séria e importante, é que existe uma incrível falta de valores e atitudes bíblicas entre os cristãos. Esses dados, eles mostram que existe uma completa falta de valores e atitudes bíblicas entre aqueles que se autodeclaram cristãos. Existe ainda uma diferença muito maior entre cristãos que têm cosmovisão bíblica e aqueles que não têm cosmovisão bíblica. Ouça isso. A decisão de aceitar o valor da morte de Jesus para perdoar pecados, para garantir vida eterna ao homem. O homem que entende isso costuma não trazer em si mesmo uma vida impactada. E muitos dos que se autodeclaram cristãos são apenas gente enchendo igreja. O grupo Barna constata isso, que a maioria das pessoas que vão à igreja não compreendem o que Jesus fez e não vivem em imitação de Jesus Cristo, porque não têm uma cosmovisão bíblica. Os cristãos, foi a conclusão do grupo Barna, continuam pensando e vivendo como o mundo perdido e incrédulo. Eles vivem como o povo sem Deus continua vivendo. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês que o modo como nós enxergamos o mundo, vou voltar para aquele slide do Aurélio, o modo como nós enxergamos o universo e o modo como eu me enxergo no universo influencia muito a maneira como eu vivo. Irmãos, perdoe a minha honestidade. Passou da hora de os cristãos viverem como cristãos. Passou da hora de a gente compreender que o mundo perdido precisa do amor de Deus. Estou sendo honesto para vocês, estou abrindo meu coração nesse momento. Eu pensava nisso muito e pensei mais agora. Eu, como pastor, estou cansado de, como igreja, ficar andando atrás de cristão a vida toda, e quero dedicar meus esforços em alcançar os perdidos. Irmãos, para mim já deu isso. Para mim já deu esse negócio de crente ficar rodando de igreja. Para mim já deu esse negócio de ficar preocupado com o crente que está rodando a vida inteira nas igrejas e nunca chegou ao conhecimento da verdade.
Meu convite para vocês vai ser: nós vamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, irmãos, e nós vamos ir ao perdido, procurar aquele que nunca ouviu do amor de Deus, porque, me perdoe outra honestidade, os cristãos que não têm uma cosmovisão bíblica, eles são os que mais sugam a energia dos cristãos. Faça uma análise: quanto tempo você gastou correndo atrás de suposto irmão na fé? E quanto tempo você andou atrás de perdido, homem que nunca ouviu da palavra? Como pastor, irmãos, a minha tendência é ficar o dia inteiro correndo atrás de cristão. Só que a gente foi chamado para pregar o evangelho para perdidos, e não apenas um, mas, irmãos, todos. Assimila isso que eu vou te dizer. A igreja, ela deveria ser um lugar onde o povo da igreja vai até o perdido, prega o evangelho, o perdido entra na comunidade da igreja, ele aprende sobre o amor de Deus, ele agora então se torna mais um que vai atrás do perdido, ao invés de ele entrar na igreja e ser alguém que vai ser a vida inteira alguém que você tem que ficar ali banando fogo, soprando, insistindo, aquele blá 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 da vida inteira. Irmãos, eu sou pastor há 11 anos nessa igreja. 90% do meu pastorado foi gasto com pessoa que supostamente é crente. E a pergunta é: Deus nos chamou para isso, irmãos? A palavra de Deus foi: vai ao mundo, prega o evangelho a toda criatura. Nós temos que cuidar uns dos outros, mas, irmãos, o crente de verdade, ele é alguém que busca o perdido. E o que eu quero mostrar para vocês daqui para frente, e é o que está no meu coração, irmãos, vou celebrar cada pessoa de outra igreja que veio para essa, mas a partir de agora a minha missão é de ir aos não convertidos. Ah, pastor, que bênção, veio 200 pessoas para cá que já eram de outra igreja. Deus é bom, mas nós vamos ficar felizes com isso, irmãos? Que a igreja de Deus se enche com gente que não conhecia Cristo e conheceu. Que a igreja de Deus tenha a alegria de batizar os não perdidos, que ela tenha a alegria de ver o não convertido confessar Jesus como Senhor da vida dela, ao invés de ficar celebrando gente que fica rodando de lugar em lugar e que passa, que chega aqui e que daqui a pouco não vai estar mais aqui. É isso que acontece. Está aqui hoje, aí você gasta todo o seu tempo nessa pessoa, amanhã ela vai embora porque ela não gosta da igreja. Aí você fala assim: nossa, e aí? Irmãos, talvez você deve estar pensando assim: o pastor Tiago ficou louco, né? Mas, irmãos, não estou não. Eu quero de coração, acolher todo mundo, irmãos. Mas eu quero incentivar a igreja a pregar o evangelho onde o evangelho não foi pregado. Isso é bíblico, e é isso que a gente deve fazer, porque senão a gente vai ficar a vida inteira fazendo o que a gente sempre faz, né? E a gente vai ficar sempre feliz. Só que, irmãos, o que a gente precisa, todos os cultos e cada vez que a gente reunir na igreja, é ensinar os cristãos para que eles tenham uma cosmovisão bíblica. E quando um cristão tiver uma cosmovisão bíblica, ele, na verdade, ele não vai ser um problema. Ele não vai ser mais uma pessoa que suga as energias da igreja. Ele vai ser, na verdade, alguém que, ao invés de sugar, ele vai ser alguém que soma. E ele vai dizer assim: eu sou parte, eu quero colaborar, eu quero ir ao não perdido. Porque é o crente que não tem cosmovisão bíblica, que suga tudo que a igreja tem para dar, enquanto a igreja não vai ao mundo perdido. Irmãos, é isso que quero mostrar para vocês daqui para frente. E o desejo do meu coração é que você não tenha apenas uma cosmovisão, porque cosmovisão todo mundo tem. Todo mundo tem uma cosmovisão, mas eu quero que você tenha uma cosmovisão cristã, e que a gente vá onde Deus nos mandou ir.